Carlos Toquinho, Plantar em Casa. Esse vídeo é muito importante para você que é pequeno, grande, médio produtor, referente às biofábricas, tá? Vou explicar melhor. Eu tenho um vídeo aqui no Plantar em Casa, a gente tem um vídeo em Franca lá de uma associação que montou uma biofábrica em uma das propriedades. O que significa isso? Eles mesmos fazem a multiplicação de EM, micro-organismos, tricoderma, bacilos e outros produtos, tá? E hoje o Instituto Biológico está dando todo o suporte para a criação dessas biofábricas. Então você, associação, você pequeno, médio, organização, pode estar solicitando ali e tendo esse suporte do Instituto Biológico, tá? Eu vou deixar os vídeos aqui com calma, tanto do Instituto Biológico, para vocês entrarem em contato, coisa muito 10, e deixar também da biofábrica como modelo lá de Franca, lá do nosso amigo Peixe, tá bom? Essa informação é muito importante para a qualidade do solo e para a economia do pequeno, médio e grande produtor. Naquela lesão, eu estou falando de um patógeno. Vocês acham que naquela lesão, vou avançar aqui que o meu tempo está... Naquela lesão não está ocorrendo só o patógeno. O patógeno ele não está nadando de braçada lá. Ele está encontrando inimigo natural. Aí o que acontece? O que a pesquisa fez? A pesquisa observou que esse patógeno que está ocorrendo lá no campo, ele está enfrentando outros inimigos. Outros inimigos estão tentando matar ele. O que nós fizemos? Nós pegamos esses inimigos, que são os inimigos naturais dele, trouxemos para o laboratório, isolamos esses inimigos naturais, e hoje, felizmente, a gente consegue fazer o que com esses inimigos naturais? Eu consigo multiplicar ele em laboratório. E eu consigo levar para vocês, produtores, aplicar esse inimigo natural em grande quantidade, né? Que é o controle biológico. Então, a partir da floração, eu posso usar agentes de controle biológico. Esses agentes de controle biológico eles podem ser aplicados, eu coloquei ali ó, se houver boa umidade do ar e previsão de ausência de chuva. Então, vamos falar assim, que você aplicou um fungicida. Vocês não aprendem assim, ó, eu apliquei um fungicida, veio uma chuva, lavou o meu fungicida. No dia seguinte, vocês não vão entrar com o mesmo fungicida? Não vai fazer uma segunda aplicação, porque lavou? Né? Então, nessa situação, ao invés de você entrar com fungicida, vocês poderiam entrar com agente de controle biológico. Né? Então, veio uma chuva, lavou meu produto, no dia seguinte eu posso aplicar, ao invés do mesmo fungicida, eu poderia aplicar um agente de controle biológico. Durante a maturação dos cachos da uva, os agentes biológicos podem ser aplicados isoladamente, ausência de resíduo, rotacionados com os fungicidas sistêmicos, ou até misturados com os fungicidas, desde que haja compatibilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A Célia comentou que os custos de produção é muito alto, né, para a videira. Uma das coisas que encarece são os fungicidas, são os inseticidas. Né? Como eu falei para vocês, lá no Instituto Biológico, o que a gente faz? A gente tem uma biofábrica, ou seja, a gente tem uma fábrica lá que a gente consegue multiplicar esses agentes de controle biológico. A gente consegue fazer mais do que isso. Vamos supor que um produtor capitalizado, se ele quiser multiplicar esses micro-organismos, a gente tem condições de ir na propriedade do produtor, ensinar ele a produzir isso daí, ou seja, ele construir uma biofábrica dentro da própria propriedade. O que a gente faria? Eu ensinaria ele a ele instalar essa produção on-farm, ele produzir lá esses agentes de controle biológico. O que eu poderia fazer? Eu poderia selecionar esses agentes de controle biológico para controlar os patógenos da propriedade, daquele produtor. A gente selecionaria esses agentes de controle biológico que têm capacidade para controlar os patógenos daquela propriedade. Ele, de posse desses agentes de controle biológico, ele poderia multiplicar na propriedade. Aí o que acontece? A Célia, por exemplo, vamos supor que a Célia tivesse interesse em instalar uma biofábrica para fazer produção de agente de controle biológico na propriedade dela. Então a gente daria todo esse know-how para ela,
A gente selecionaria esses isolados para ela. Ela vai precisar de alguém para produzir isso lá. Ela poderia ir na nossa instituição, a gente treinaria essa pessoa que iria fazer essa produção. Aí o que acontece? Para a Célia poder produzir, ela teria que startar essa produção desses agentes biológicos, que a gente fala que é o inóculo inicial. O Instituto Biológico tem know-how e biofábrica para produzir esse inóculo. Nós temos bioreatores que produziriam esses biológicos livres de contaminante em altíssimas concentrações. A Célia levaria esse inóculo inicial e ela multiplicaria esse agente de controle biológico lá. Vamos criar o cenário que a Célia montou a biofábrica, eu selecionei para ela, ela pegou esse inóculo, levou, o profissional dela, treinado por nós, começou a produzir. Será que essa produção que ela fez está boa? Nós, da instituição, temos condições de avaliar a qualidade desses agentes de controle biológico. Então, eu falaria para a Célia, a sua profissional aprendeu a produzir. Eu vou criar 2 cenários. Ela produziu muito bem, está em altíssima concentração de agente de controle biológico, e a concentração de contaminante é mínima. Então, o produto está ótimo. Ou, se não, está livre de contaminante. A gente tem condições de fazer isso. Isso daí, o que a Célia vai ganhar com isso? A Célia vai diminuir e muito o custo de produção dela. Porque esses produtos que ela multiplicou cairiam para centavos. Qual outra coisa que a Célia ganharia com isso? Ela teria uma outra arma para controlar esses patógenos. Não só o fungicida. Outra coisa, se ela passar a aplicar nessa fase de maturação, ela vai produzir vinho sem resíduo de fungicida. É um marketing para ela. Ela poderia falar assim, olha, o meu vinho é livre de qualquer resíduo de fungicida. Ela poderia ganhar até um outro prêmio. E, além do caso, baratear em muito o custo de produção. Cultivo em Y, eu coloquei ali cultivo em Y, só que eu esqueci de colocar em manjedoura. Né? Seria cultivo em manjedoura em sistema Y. Ou seja, você faz o plantio da videira e cobre com aquele plástico de caso de vegetação. Já foi dito isso daqui. Isso daí diminui muito, né? Porque eu não falei para vocês que a chuva não é uma condição que aumenta a doença. Toda vez que você cobre, não tem umidade. Não tendo umidade, o patógeno não vai se multiplicar. E o que o produtor pode fazer? Ele pode aplicar agentes de controle biológico. Toda doença que aparecer, ou seja, não vai aparecer a podridão da uva madura, mas não quer dizer que não vai aparecer os outros patógenos. Né? Os outros patógenos que aparecer, ele pode controlar com agente de controle biológico. Né? Para finalizar, ele pode instalar armadilhas para monitorar insetos pragas, né? E se houver essas pragas que eu comentei que ajudam a disseminar a doença, ele tem que fazer o controle dessas pragas. Ele tem que aplicar inseticida. Eu coloquei ali o inseticida que controla essas pragas, né, de maneira ampla, que seriam as espinosinas, ou ele pode aplicar parasitoide. Né? Então, ele não precisa aplicar só inseticida, ele pode aplicar parasitoide, que é o inimigo natural deles. Né? Daí vai também diminuir, baratear o custo de produção e diminuir e você tem as misturas, né, que é o contato sistêmico, você tem uma infinidade. Eu coloquei isso daqui, mas tem muito mais que vocês podem empregar. E aqui a novidade, que seria os agentes de controle biológico, não sei se todo mundo ouviu. Né? Vocês podem multiplicar lá na propriedade de vocês em produção farm, mas também podem comprar. Né? Muitas empresas produzem. Né? Você tem o Bacillus amilocefacens, Bacillus velezensis, Bacillus subtilis, Bacillus pulmilis, e você tem misturas de bacilos que vocês podem tá pulverizando. Né? E além de vocês comprar, vocês então saem com essa mensagem. Vocês podem também passar a produzir esses agentes de controle biológico na propriedade. Eu coloquei ali para finalizar, nunca pulverizar bacilos na parte aérea sem ter umidade no ar. Então, por exemplo, no nosso inverno, que é um inverno seco,
né, muito seco, você não pode usar o agente de controle biológico, porque você vai aplicar, você está aplicando um micro. Então aqui, para finalizar, eu vou deixar esse link aqui, né, que vocês podem acessar e encontrar aquela tabela de fungicidas que eu mostrei para vocês, aquela tabela de agentes de controle biológico. É só linkar aí nesse link que vocês têm acesso a todos os fungicidas. Lá você vê a dose, né, todos os fungicidas que são recomendados para controle do coletótrico, né? Então tem todos os fungicidas lá, que é aqui, né, no AgroLink e no AgroFit. E no AgroLink também vocês vão ter acesso a todos os agentes de controle biológico que são autorizados para uso, que já foi testado e tem eficiência para controle do coletótrico, né? E para finalizar o meu contato, né, quem tiver interesse, como eu falei, na produção farm, ou que a gente, quem quiser também que a gente vá até a propriedade, faça uma coleta lá, porque o nosso levantamento ainda continua, né? Não, o Instituto Biológico fica em Campinas. Fica em Campinas, né? E esse projeto é um projeto bem amplo que a gente está fazendo. A gente também está testando as eficiências dos fungicidas. A gente está pegando esses fungicidas e verificando se aquelas espécies lá já se tornou resistente ou não aos fungicidas. Então a gente está fazendo esse teste também. Então tem muita coisa que a gente vai divulgar mais à frente aí. Tá bom? Então gostaria de agradecer a atenção de vocês e fico à disposição. Quem quiser fazer uma pergunta, depois abordar alguma coisa. E olha, para quem não conhece, a gente está falando aqui agora sobre controle biológico aqui. Vamos pegar o moço aqui para vocês entenderem. Marcílio Peixe, cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos aqui numa biofábrica. A biofábrica, para quem não conhece, na verdade a biofábrica ela não fabrica. É uma unidade para multiplicação de micro-organismos. Ela é composta por reatores. Isso aqui é um pequeno reator, é um tombo que a gente fala. Tem um processo de fabricação que ele fica um dia aqui, multiplica, depois dá o tombo dentro desse reator, com uma determinada dieta, que você pode mostrar ali, Toquinho, com levedura, açúcar e com sal mineral. Isso é uma dieta para a multiplicação do micro-organismo. E aí ele fica aqui dentro, aqui fica um dia, joga para cá, fica mais 5 dias no caso de bactéria. Aqui são fungos, aqui são bactérias. Aqui é uma colônia de vários fungos. Isso aqui, esse bocache seria o EM. O EM, né? O micro-organismo eficiente. Esse aqui é urina de vaca. A gente faz uma fermentação. Essa fermentação, na verdade, você multiplica a colônia de micro-organismos que tem na urina de vaca. Tem um monte de benefício. E cada um deles tem um benefício. Tricoderma é um fungo de solo. Mata nematóides dentro do solo, uma série de... esses são fungos e bactérias do bem. Então aqui, quando a gente põe aqui entra um produto que eu adquiro de alguém que já tem selecionado esse produto, ou esse ou aquele, põe numa quantidade X e aqui multiplica 1000 vezes. Nossa. Então, ou seja, o que custa caro lá, quando você multiplica 1000 vezes, você divide por 1000. Então, o que custa R$200 lá, aqui custa 20 centavos. Aí fica barato e viabiliza a gente dentro da agricultura, né? Aqui que vão me perguntar isso. E quando você multiplica, não perde a eficiência do produto? Não. Aqui a gente usa no processo de multiplicação, a gente insufla ar aqui dentro para justamente esses micro-organismos se desenvolverem aqui dentro. Se
Aí você me perguntou se eles vão perder eficiência quando você faz a multiplicação. De forma nenhuma. Isso aqui, nós temos comprovação, às vezes até de melhorar a quantidade de micro-organismos por centímetro cúbico. Porque tem alguns bilhões por centímetro cúbico. Um centímetro de cúbico disso aqui tem bilhões, né, de micro-organismos, que são fungos. O fungo é um pouquinho maior que a bactéria, mas a bactéria é uma célula só. Então não é nem nano, né? É menos do que nano. Mas aqui hoje, o que você tem de produto, já que você já está com a experiência aqui já? Você pode comentar um de cada e falar um pouquinho do uso? Sim. Então, aqui ó, é a Beauveria baciana. Aqui, uma característica. Esse Bacillus ariabatai, ele foi descoberto tem naquela planta lá, naquele cacto, o mandacaru, foi descoberto lá. Ouvi falar. Então, para que serve esse Bacillus ariabatai? Ele organiza a vida da planta de forma que ela assimile a água gradativa. Então, quando tem falta de água, ele ensina a planta. Isso existe muito. Descobriu-se que hoje tem um intercâmbio entre o micro-organismo e a planta. Hoje isso aí é uma realidade. Recentemente, nós fizemos na Hortitec, a Embrapa, a gente fez esse trabalho aí. Eu vi você, eu inclusive mandei aquela matéria que você me mandou lá, que você botou no grupo, eu mandei pro pessoal aqui. Interessante que ele fala, inclusive, o histórico, né, de quando começou, etc e tal. E aqui, então, você pega o púmilos, bom para uva, combate doenças de caule, de raiz, de folha, tipo aquela antracnose, púmilos, subtilis, um monte de utilidade. Esse aqui é super conhecido, mistura-se até com cobre para você aplicar em café, combate umas determinadas doenças de café. Aqui combate ferrugem, broca do café, bicho mineiro, doenças como bactérias, foma, mancha aureolar, tudo isso são doenças de café que isso aqui combate. Barato, eficiente e orgânico. Uma dúvida que sempre a gente viu isso no EM. Quando você usa o cobre, ele realmente tem a função do cloro, ele extermina tudo ou não? Ou é meio a meio? O que você pode dizer? Não, o cobre ele é um fungicida. Ele tem essa ação fungicida. Então, contra fungos, certamente ele tem uma ação negativa, né? Não dá muito certo. Porque aqui a gente está falando de fungos contra fungos. E o cobre, ele entra para zerar tudo. Ele é fungicida, ele mata tudo, inclusive, provavelmente esse. Isso aí que a gente tem conversado muito lá no grupo que eu participo, da Orgânica. A gente fala muito sobre esse assunto. Como misturar isso aqui com um fungicida, por exemplo, na cauda bordaleza. Dá para usar um e outro? Eu acho que o fungo em si é complicado. Mas eu já usei esse aqui indicado por agrônomo para combater uma bactéria que dá no café e dá uma seca nos ramos, assim, nas folhas. Ele pediu para misturar subtilis com cobre e aplicar na lavoura. Usei daqui, o meu. Já não comprei. E assim por diante. Eu acho que isso aqui é feito para viabilizar a vida do agricultor. Sim. Viabiliza financeiramente, porque nós temos que diminuir custo aqui. E é o nosso problema. Diminuir custo é uma coisa e outra coisa é casar o manejo orgânico com aplicação de fungicida, de inseticida. Quais os inseticidas e fungicidas que nós aplicamos? Esses aqui, que são naturais. Isso aqui tem tudo no solo. Ricamente. Marcelo, a gente vê que isso aqui já está em alta mesmo, porque é uma realidade. Como que tá? Você vende, como comercializa, como que você ainda tá? E aí, como é que... Não, eu não vendo, não posso vender. Isso aqui é uma multiplicação on-farm, que a gente chama. É dentro da propriedade, seu uso, né? Dentro da propriedade, não pode ser vendido. Porque para ser vendido você tem que estar dentro de algumas normas, de órgãos... Mas você podia dar uma instrução pro pessoal, né? Fazer, nós fazemos, né? Isso nós fazemos, instrução, estamos divulgando muito isso aqui. Isso aqui é para resolver a vida do agricultor, do pequeno agricultor principalmente. Muita gente, nós no nosso grupo, nós fizemos 7 dessas aqui.
É muito interessante. 7 dessas. Cada um multiplicou alguns micro-organismos, em todas tem, né? Alguns são diferentes, uns por causa da atividade que a pessoa desenvolve. O sistema em si não parece um sistema Não é absurdo, né? complicado. Isso aqui você pega um tambor, são tambores novos, a gente usa como reator. Tem um aerador aqui, esses sistemas aqui são sistemas de engate rápido, por exemplo, ó. Isso aqui é tudo assim, ó. Você desengatou aqui, você quer engatar aqui, você põe aqui, liga ali, dali você tira, põe aqui rapidamente. E aqui você controla a entrada de ar, enfim. Ali é um compressor radial, na verdade é um soprador, não é provavelmente um compressor. A gente chama de compressor radial, é chamado assim, mas o compressor a gente está acostumado a ver aquele bujão, que é um pouquinho diferente. Esse não é assim, ele só faz o ar e joga, é um soprador. Então ele não passa em óleo, não passa em nada, então não polui. Não polui, então não atrapalha o desenvolvimento dessas plantas. Então, por exemplo, você me perguntou de alguns. Esse aqui, o Bacillus thuringiensis, também manjado demais. Onde que você usa muito isso aqui? Cultura do milho. Ele combate tudo quanto é larva, tudo quanto é lagarta, aquelas lagartas que dá em tudo quanto é planta, no milho, na espiga, no cartucho do milho, quando solta o milho, quando ele está começando a nascer, já começa essa lagarta a comer o cartucho dele. Exatamente. E ele come muito, estraga, tem um prejuízo grande. Só que você joga esse micro-organismo, ele se instala na própria lagarta. E ele ataca a lagarta e sucumbe com um mal, né, que é ou seja, um inseticida orgânico. Então essas particularidades. Olha, depois eu preciso de pegar os contatos com você do grupo, tudo, porque é um trabalho exemplar, né? Então, a gente está aqui, eu participo de um grupo, né, de uma cooperativa de orgânico, e a gente está aí para ensinar mesmo. A gente está divulgando esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito legal. Legal e eu fico assim, mais empolgado, que viabiliza a parte econômica nossa. Porque você comprar tudo é muito caro, tudo muito caro. Hoje a produção do alimento está ficando muito cara também. Então, às vezes a lucratividade vai pelo esgoto, né? Que você fica pagando você vai comprar tudo alto, muito alto, preço muito alto na loja, o seu lucro vai embora, né? Então a gente está buscando diminuir custo para aumentar a lucratividade, sem pesar no preço final. Então é isso aí. Indico, sim, estou à disposição. Aí deixa eu... E olha, a gente vai deixar o contato na descrição, tá? Isso aqui, quem acompanha o canal já é uma realidade. Inclusive a gente tem outras matérias da Embrapa só sobre controle biológico. Isso aqui economiza pra caramba e já é uma realidade mesmo. E a gente vai deixar os contatos e quem sabe montar uma plataforma dessa aqui numa pequena propriedade aí vai ajudar bastante. Vamos lá. Só fazer um complemento aqui com o César, né? Da Biofábrica, eu achei legal pra caramba. Só para quem não conhece, eu falo que é uma baita divulgação. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo em Franca de uma biofábrica. Para quem imagina que é um negócio gigante, é um quartinho minúsculo, não atrapalha em nada a propriedade, não compromete nada, tem que ter todo o cuidado, é lógico. E aí a gente viu com produtores de café, coligado também com pó de rocha, e o pessoal estava super feliz. Diminuiu o custo, melhorou o tratamento, tudo com biológico, tudo com um proprietário que resolveu ceder o espaço para a biofábrica. Eu até conversei com o César do Evento Atemoia, ele falou, a preocupação era quem vai manusear isso. Se manusear errado, aí também explode a bomba também. Aí eu indicava para o Senar, Tapetininga, o Sindicato Rural. Por que eu estou falando isso? A procura é gigante, você não tem ideia de tanta gente que me liga. É prefeitura, é sindicato, é de tudo, você imaginar, para ir conhecer o projeto do cara em Franca. O pessoal de Franca teve tanto acesso, que eles mandaram tirar o vídeo fora de tanta gente ir incomodar eles lá. Pra vocês terem uma ideia da procura. Só para dizer que muito legal e você fazer esse suporte pro pessoal. Então, para quem não sabe, né, no ano que vem tá para sair a lei, né, essa lei para regulamentar toda a produção do controle biológico. E felizmente a nossa instituição, o controle biológico, ele consegue dar todo esse suporte e vocês ficariam adequados a toda essa nova lei que vai sair, né, que vai regulamentar
a nossa instituição tem condições de fazer a produção on-farm e ficar legalizado. Inclusive, a gente pode fazer até dar todo esse suporte para fazer legalizado. Vai ter que fazer um cadastro, né? A gente pode orientar a fazer esse cadastro, vai ter que ter um responsável. A gente tem condições de fazer atender toda essa lei que vai ser implementada no ano que vem. E sem contar o suporte técnico. Então, o Instituto Biológico lá na nossa instituição tem condições de fazer todo esse suporte. A gente tem um pequeno